O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos no mês vocacional, que tem como tema chamados e amados por Deus. E neste quarto final de semana, melhor dizendo, nessa quarta semana, a igreja reza pelos mais diversos ministérios que existe nela e que vocês, meus amados irmãos e irmãs, que são os leigos e as leigas, exercem com grande carinho, com grande esmero, esses mais diversos ministérios que existem na nossa comunidade. A igreja é sempre grata a vocês. E vocês sabem muito bem que a igreja de Jesus tem esta participação. O nosso Deus quer que seu povo participe da sua vida, da sua casa, da sua igreja. É diferente de tantas outras igrejas que nós vamos encontrar por aí. Na nossa igreja, não. Existe essa participação. Inclusive, talvez você não saiba e vê agora na minha mente, da importância da sua participação, que a missa que traz no missal romano sem povo, tem que ter pelo menos um de vocês para responder. Então a gente fala missa sem povo, mas na realidade tem que ter um de vocês para participar desse grande mistério de amor que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje celebramos a festa das chaves. Nós ouvimos o Santo Evangelho Jesus dizendo: aquilo que for ligado na terra será ligado no céu, aquilo que for desligado na terra será desligado no céu. Sobre a escolha de Pedro, por uma inspiração divina, reconheceu o senhorio de Jesus, nosso Senhor. Assim foi instituído
o caminho de salvação, que é a Igreja una, santa, católica e apostólica. Esse é o nome da nossa igreja, a qual você faz parte. Igreja una, santa, católica e apostólica. No evangelho que nos foi apresentado, Mateus 16, versículo 13 a 20, Jesus quer saber de seus agentes de trabalho, seus agentes de pastoral, que Ele próprio escolheu, se estão preparados para entrar em ação, e faz uma pesquisa sobre o seu marketing pessoal, primeiramente ouvindo a opinião deles sobre o que as pessoas diziam a seu respeito. É interessante, meus amados irmãos, que o resultado não desanima Jesus. As pessoas não veem nele nada de especial, nada de diferente, além dos profetas da antiga aliança. Entre eles, como nós ouvimos do Santo Evangelho, João, Jeremias, Elias ou algum dos outros profetas. Sabe, o povo judeu esperava ansiosamente o Messias, o Salvador do mundo. Imaginavam que ele seria um grande chefe e que por meio da força e da violência, libertaria o povo dominado e governaria com cetro de ferro, tornando Israel uma grande potência. Mas não é nada disso. Jesus, porém, chega com as suas palavras e ações que em nada correspondem às expectativas do povo. Mas Pedro, que até então é Simão, dá a resposta a Jesus quando ele faz a pesquisa entre os seus. E Pedro fala: Tu és o Messias, o Salvador, o Messias, o Filho do Deus Altíssimo, o Filho do Deus vivo. O que aconteceu, meus queridos irmãos? Que a resposta de Pedro deixou Jesus contente, que Jesus exclamou: Feliz és tu, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que estás nos céus. Mas, meus queridos, mesmo assim, ainda havia muito a caminhar e aprender com Jesus. O grupo estava no caminho certo. Pedro abriu o coração e a mente para a ação do Espírito Santo, que revela que Jesus de Nazaré é o Messias. Algo novo a partir daí vai começar. E Pedro demonstrou uma fé sólida, muito sólida, a ponto de Jesus lhe confiar as chaves do seu próprio negócio, isto é, a Santa Igreja. E ainda lhe garante que a concorrência não terá contra ela a menor chance, isto é, o mal presente na igreja ou mal fora dela não conseguirá impedi-la de levar a missão confiada por Jesus Cristo. Sabemos que a comunidade é composta de pessoas frágeis e limitadas, e que estão à busca da santidade, e ela está sempre enfrentando as dificuldades. Nós ouvimos no livro, que é a primeira leitura de Isaías capítulo 22, que relata que as chaves são dadas à autoridade maior da corte do rei. Neste caso, faz a entrega das chaves do palácio real a ele assim, como novo mordomo da casa de Davi, no lugar de Sobima, que
foi desonesto, um administrador infiel. Ao mordomo cabia a tarefa de admitir ou recusar as pessoas diante do rei e também da hospedagem. Do meio do povo, o Senhor chama pessoas simples e humildes como Eliacim e encarrega-o de uma missão especial: ajudar o seu povo. Fica claro que o poder é serviço à comunidade. Quem exerce o poder deverá fazê-lo com solicitude, com cuidado, com bondade, com compreensão, com tolerância, misericórdia e também com firmeza, como um pai conduz e orienta os seus filhos. Isso é para todas as pessoas que exercem qualquer poder. Nesta perspectiva, o serviço da autoridade não é questão de poder, mas é uma questão de amor. As chaves que Pedro recebe são um símbolo do poder e autoridade. Amor. Não são chaves de um reino terreno, mas do reino do céu, do reino que não é deste mundo. Foram as chaves que Pedro recebeu. Neste caso, o poder de ligar e desligar conferido a São Pedro significa autoridade para interpretar a lei segundo as palavras de Jesus e atualizá-las às novas necessidades e situações do tempo presente. Ao entregar as chaves do reino a São Pedro, Jesus constituiu seu vigário para o governo do seu povo nesta igreja peregrina neste mundo. Pedro recebeu assim o primado e a missão de confirmar a fé dos cristãos. Então é interessante nós aproveitarmos nesta festa das chaves, fazermos uma pequena reflexão dessa simbologia que são as chaves. E aí eu quero trazer alguns exemplos. As chaves da casa, as chaves do seu coração, a chave do cofre, a chave da internet, que chamamos de senha, mas que não deixa de ser uma chave. Ela abre e fecha. Então vamos começar com as chaves da casa. Só se dá a chave da casa para quem você tem muita confiança. Por exemplo, a um filho, a um dos cônjuges, a algum membro da família, a algum amigo ou aos empregados. Mas quando ela é tirada, é porque perdeu total confiança. Daí vem a decepção. O outro exemplo é a chave do coração. Só deixamos ter acesso ao nosso coração as pessoas que amamos. Um exemplo inspirador. Não sei se vocês conhecem aquele belíssimo quadro de Jesus que bate a porta por fora e não tem a chave, porque só quem está dentro pode abrir a porta para dar acesso para ele entrar, ou qualquer outra pessoa da sua confiança. Como é importante sabermos quem tem acesso ao nosso coração, pois muitas pessoas ficam desiludidas por dar as chaves por alguém que não merece e acaba ficando decepcionada com o namorado, com o amigo, com pessoas da família, com pessoas do trabalho,
com o filho, com o esposo, com a esposa. Meu querido, minha querida, eu que abro e fecho a chave do meu coração. Tudo depende da minha interpretação, do meu discernimento. Tudo isto deve ser feito à luz do Evangelho. Também temos a chave do cofre. Dentre de todas as citações pertinentes ao momento que estamos vivendo, das eleições municipais, tudo para dizer, quando nós confiamos nosso voto a um determinado político, quer dizer que estou dando a ele plenos poderes para nos representar em nossos interesses sociais e econômicos. Daí pode vir a decepção, como ouvimos na primeira leitura com Sobna, o administrador infiel. A palavra de Deus, que nos é proposta, vai em sentido contrário. O exercício do poder só faz sentido enquanto está ao serviço do bem comunitário, do bem comum. O exercício de um cargo público, supõe precisamente ao fim dos interesses próprios e em benefício do bem comum. Tudo isso para você refletir. Estamos nesse tempo das eleições municipais. Pense bem em quem votar. Temos irmãos nossos na comunidade que são candidatos. E eu gostaria que vocês refletissem muito bem. A outra chave, a chave da internet, que é a senha, eu acho interessante que hoje em dia as pessoas chegam em nossas casas já pedindo a senha, antes de nos cumprimentar, antes de sentar, antes de comer alguma coisa ou beber, já pede a senha. Como é complicado quando o outro não sabe usar bem a chave ou a senha que lhe conferimos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, alguns exemplos mencionados até agora, entre tantos outros que poderíamos citar, mas só para esclarecer na sua vida a importância da chave. Então você tem as chaves, e elas são importantíssimas na nossa vida. Quem abre e quem fecha é você. Jesus nos ensinou isso muito bem, hoje na passagem do Evangelho. Ele deu as chaves para Pedro, depois que Pedro confessou que ele era o Messias, o Filho do Deus Altíssimo. E Deus deu duas chaves para Pedro. Uma chave da cristologia, que é a fé na pessoa dele, que Pedro deveria dar continuidade juntamente com os seus até hoje, como acontece. E outra chave é da eclesiologia, a fé na igreja. A igreja não é um lugar somente para atos sociais, para compromissos sacramentais, como casamentos, batizados e exéquias. A igreja é o caminho ordinário da salvação. É compromisso comunitário, é modelo de partilha, acolhida e meio de salvação. Caminho que une o céu e a terra, nos colocando na palma da mão de Deus. A igreja é toda ministerial. A nossa missão, foi por isso que Deus nos conferiu as chaves, é tornar Jesus mais conhecido,
seguido e amado. Esta é a missão da igreja. Igreja significa assembleia. Igreja significa que não só eu pertenço a ela, mas vocês também pertencem à igreja. O padre começou refletindo a homilia dele, falando que nesse dia de hoje, dedicado a vocês, onde vocês prestam muitos serviços nesta igreja, e que nós chamamos vocês de agentes de pastoral ou de movimentos. Porque nós somos responsáveis por esse edifício sagrado que o Senhor nos deu. Muitas vezes nós ficamos muito preocupados, não significa que é negativo. Mas a grande maioria dos católicos, se você fizer uma pesquisa na cidade, a preocupação deles é a pintura da igreja. Mas como está a pintura do seu coração? A igreja é esse, podemos dizer, esse mosaico, esta beleza que é a igreja, e que a igreja é você. As paredes é o nosso abrigo, é esse sinal da presença dela, que é a nossa casa de oração. Mas as pedras preciosas da igreja é você, sou eu, somos nós. Podemos ter uma igreja belíssima, revestida até de ouro, mas se não tiver um povo santo, para que o templo, se não tem as pedras preciosas? Então nós precisamos entender que a igreja é o caminho para a nossa salvação. E nós, enquanto igreja, poderíamos nos reunir embaixo de uma árvore, desde que nós estivéssemos fazendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Então, meus queridos irmãos e irmãs, você é essa pedra preciosa que compõe esse belíssimo mosaico que é a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele dá a responsabilidade para homens tomar conta deste grande edifício que é a igreja dele. Cristo está sempre intercedendo por nós, para que a nossa fé não desfaleça. Sim, Jesus está vivo, bem perto de nós, por isso somos felizes e abençoados. Não podemos nos lamentar, nem tampouco nos entristecer com as coisas que não estão dando certo, de acordo com as nossas imaginações. O mais importante, nós já temos. Jesus está aqui para nos orientar e nos ajudar a tomar as decisões certas para resolver os nossos mais diversos problemas. Devemos ter consciência das nossas atitudes aqui na terra. E sempre que agirmos, lembrar o que fazemos hoje mesmo, no céu se tem conhecimento. Sejamos, portanto, vigilantes e fiéis à nossa vocação de filhos e filhas de Deus. Ele já nos entregou as chaves do reino dos céus, para que possamos desde já desfrutar do seu amor. Por isso, reconhecendo o poder das chaves concedidas à Igreja Católica, como guardiã do desejo de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor,
rezemos como São Paulo. Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. Ao onipotente, o Deus do céu e da terra, imortal e invisível, honra e glória por todos os séculos dos séculos. Amém. E nós vamos professar a nossa fé que nós recebemos dos apóstolos.